Queridos, nós estamos na 12ª mensagem sobre a vida de Abraão. Estamos caminhando para o fim já. Agora eu estava pensando a importância deste homem. Ele viveu há 4.000 anos atrás, gente. E nós estamos aqui falando dele. Estamos aqui estudando pormenores da sua vida. E uma das razões disso é que a Bíblia não é um livro morto, que traz simplesmente história. A Bíblia é um livro vivo, porque tudo aquilo que a gente está aprendendo na vida de Abraão, nós podemos aplicar para a nossa vida. Este homem foi chamado por pai da fé. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento atribuem a Abraão esse título. Agora, o que é um pai, senão aquele que gera a vida, que transmite as suas características genéticas para os seus descendentes? Só que, quando Deus faz a promessa a Abraão, num primeiro momento, ele está se referindo sim a Abraão ter uma descendência que viria dele, com os seus genes. E nós temos os seus descendentes espalhados pelo mundo, sejam pelos descendentes de Ismael, seja também pelos descendentes de Isaac. Mas a Bíblia deixa muito claro que um pai não é só aquele que gera. Um pai é aquele que influencia, aquele que cria. Um pai é aquele que dá direção. Um pai é aquele que transmite muito mais do que características genéticas. Um pai transmite uma visão de mundo, uma maneira de enxergar a vida. Às vezes você vê filhos parecendo pais fisicamente, mas às vezes você vê trejeitos, maneiras de falar, tom de voz. Isso eu quero aplicar dizendo que Abraão, ele é pai dos judeus fisicamente, mas ele é também pai de todos nós, os que cremos, porque a sua fé foi transmitida para nós que cremos em Jesus. Amém? Agora, o título da mensagem é Tal Pai, Tal Filho. Porque quando eu olho para a história de Abraão, uma história que tem muita importância na Bíblia, o capítulo 12 de Gênesis começa a contar essa história e vai até o capítulo 50, contando a história dos seus descendentes. Quando eu penso nisso, eu vejo que não há somente uma semelhança do ponto de vista da nossa fé. Há uma semelhança também do tratamento de Deus para com Abraão e o tratamento que ele tem para conosco. Então hoje eu quero fazer como se fosse um interlúdio aqui, já que nós estamos indo para o final da história de Abraão. Eu quero fazer aqui um briefing, um resumo, mas olhando por esse aspecto, como Deus repete o tratamento que ele deu a Abraão e ele dá para cada um de nós também. Então, por isso o título da mensagem é Tal Pai, Tal Filho. Eu quero começar dizendo que no princípio, Abraão era um pecador perdido. Ele era um pagão, morava na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade importante. O pai dele, Terá, era um fabricante de ídolos. Nasceu e cresceu numa cultura pagã. E nós temos uma semelhança com ele, porque quando Jesus nos chamou, nós também éramos pecadores perdidos. Amém ou não? Então, a semelhança do nosso pai Abraão, nós também fomos chamados num momento em que nós estávamos absolutamente separados de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versos 11 e 12, a Bíblia diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quantos aqui se lembram
de quando viviam nessa condição longe de Deus. Você consegue ter lembranças de como você era e depois que Deus chamou? Quem lembra diz amém. Tem aqueles que não lembram, né? Nasceram em lar cristão e desde pequenininho já foram entrando na vida. Mas mesmo estes, a Bíblia diz que um dia tiveram que nascer de novo. Então, do mesmo jeito, gente, que Deus chamou Abraão, Ele chama pessoas hoje também. E você que está me vendo aí pela internet, talvez você ainda não tenha tido um encontro com Cristo. E se você não teve, eu quero te dizer que hoje Ele está te chamando para fazer parte da família de Deus. Amém? Essa é a primeira semelhança que eu vejo entre o pai Abraão e os seus filhos. A segunda semelhança é que o Deus da glória apareceu para ele. Lá em Atos capítulo 7, versos 2 e 3, Estevão está contando a respeito da vida do povo de Israel. E ele começa com Abraão dizendo: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. O mesmo se dá com a gente. Quantos aqui se lembram do dia que Deus te chamou? Falou: vem para mim. Você lembra disso? Quando teu coração começou a se inclinar para Deus? Não é lindo isso? Deus chamou Abraão, mas chama também aos seus filhos. Glória a Deus. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é lindo a gente saber que não fomos nós que buscamos a Deus, mas que Ele que nos buscou? Jesus falou: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Foi o Senhor que nos chamou, como chamou Abraão. Mais uma semelhança. Em terceiro lugar, eu quero dizer que o Deus da glória o chamou para abandonar a velha vida. A vida sem Deus, a vida de incredulidade, aquela vida sem propósito, sem motivo real para viver. E Deus o chama para que ele deixe a idolatria e vá para uma terra que ele se mostraria. Sempre que Deus chama a gente, Ele chama para que você deixe um estilo de vida e assuma outro. Ele te dá um novo propósito e um novo destino. Deus falou para Abraão: deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí vem a minha pergunta para vocês: ele obedeceu? Quem diz que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem acha que obedeceu em parte, levanta a mão. Obedeceu, mas não inteiramente, não é? Levou o pai, Terá, e o seu sobrinho Ló. E isto acabou atrasando o propósito de Deus para Abraão. A obediência parcial, ou a desobediência incompleta, fez com que ele fosse para o caminho certo, mas não na maneira certa, e não na hora certa. Agora eu quero perguntar para você aqui: tem alguma semelhança com você ou não? Quantos aqui obedecem a Deus e às vezes desobedecem? Quantos aqui obedecem, mas em parte? Tal pai, repita aí: tal pai, tal filho. Tal pai, tal filho. Oh Deus, tem misericórdia. Se a Bíblia está contando uma história dessa de um homem como Abraão, gente, que dirá nós, né? Mas é lindo isso na Bíblia também. Quando ele chega na terra, por fim, né? Ele para em Harã por causa do pai dele, que estava velho. Depois, quando o pai morre, ele vai embora. Vai para a terra onde ele deveria ir. Chega em Canaã, num lugar chamado Carvalhais de Manre. Ali estabelece as suas tendas, porém, havia muita fome na terra.
O Egito, gente, sempre foi o refúgio de todos os povos naquela época. Por quê? Porque no Egito tem o Nilo. E onde tem o Nilo, tem comida, tem água. Então, Abraão vai para o Egito. Agora, na Bíblia, o Egito é sempre o lugar para onde um crente não devia ir. Abraão consultou a Deus? Sim ou não? Não. Ele obedeceu? Não. Será que isso se dá também com a gente? Quantos aqui já fizeram burrada na vida porque não consultaram a Deus? As pessoas fazem assim. Levanta a mão aí, meu irmão. Não é assim também? Tal pai, tal filho. Quando eu falar tal pai, vocês respondem bem forte. Tal pai, tal filho. Para vocês saírem na internet, gente. Para sair no meu canal do YouTube. O mesmo se dá conosco, muitas vezes. Ainda que crentes, ainda que nós saibamos que Deus é bom, ainda que nós saibamos que o caminho de Deus é o correto, muitas vezes agimos por incredulidade. E a vida de Abraão foi assim, com erros e acertos. Mas desde o tempo em que ele foi chamado por Deus, lá na Mesopotâmia, até que Isaac nascesse, 25 anos. E até o tempo em que ele teve o teste final da sua vida, pelo menos uns 55 anos. Porque quando ele é chamado para oferecer Isaac, Isaac não é um menino mais. A novela errou de novo. Capítulo seguinte da oferta de Abraão, de Isaac já vai se casar. Então, alguns teólogos dizem que Isaac já tinha a idade parecida com a idade de Cristo. Afinal, ele é um tipo de Cristo. Mas veja que história longa, gente. Desde o chamado até o dia que ele recebeu a ordem de oferecer o seu filho em sacrifício. Mais de 50 anos passaram. E aí eu quero perguntar para vocês, Abraão obedeceu? Quantos dizem que sim? Levante a mão. Poxa, obedeceu ou não, irmãos? Ele levou Isaac ou não? Quem não quis matar foi Deus, mas ele obedeceu, sim ou não? Então o que eu quero dizer para você, querido, que a graça de Deus sempre triunfa ao pecado do homem. A perfeição de Deus sempre triunfa diante da falha do homem. Deus haverá de cumprir o seu propósito. Demorou, mas Deus conseguiu fazer de Abraão o que ele queria. Mas quando a Bíblia conta a respeito de Abraão, a marca que fica é o pai da fé. Quando a gente lê a respeito dele em Romanos, a gente fala, esse cara foi demais. Mas quando você lê a história dele em Gênesis, você vê que ele era mais ou menos. Quem era demais era o Deus a quem ele seguiu. Então, tal pai, tal filho, não é você que é extraordinário, é o teu Deus que é extraordinário. E é Ele quem faz de você alguém extraordinário. E Ele vai completar a obra que Ele começou até o dia de Cristo. No dia que ele teve que oferecer Isaac, irmãos, ele não vacilou. Ele não deu jeitinho. Ele creu e obedeceu. E é interessante porque no início da caminhada, Deus fala, entrega ao seu pai Terá e o seu sobrinho Ló, deixa eles para lá, não siga com eles. Ele não foi capaz de fazer isso. Mas quando Deus pediu alguém muito mais importante, que era o filho Isaac, ele obedeceu. Então Isaac, que poderia ser o maior ídolo de Abraão, se tornou a maior oferta. Tem muita gente que não entende porque as coisas na tua vida não dão sempre certo.
Tem muita gente que fala, pastor, por que tanta luta? Queridos, Deus já sabe o fim da história, mas Ele está colocando você em circunstâncias para que você se torne aquele a quem Ele planejou. Amém? Ele vai fazer uma obra na tua vida e Ele vai ter paciência e até o momento que você chegue a ser aquilo que Ele planejou para a tua vida. Amém? Olha para o teu irmão do lado e diga assim, fica paciente aí, porque Deus tem tempo. Agora não pense que Ele desistiu de fazer de você o que Ele quer fazer. Não, Ele vai fazer. Olha aqui que diz Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperar. Cooperar é operar junto. Então, mesmo aquelas coisas que parecem que estão indo contra você, elas estão indo a seu favor e ao favor de Deus e do seu propósito. A palavra cooperar no grego é sinergel, a palavra de sinergia. Sinergia é uma palavra que todo mundo do mercado aí, corporativo, conhece. Ergon é trabalho, e sine é uma preposição que significa com. Sinergia é trabalhar junto. Então, todas as coisas que acontecem na sua vida, as boas e as ruins, os erros e os acertos, os inimigos e os amigos, todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu, diga assim, Deus me conheceu na eternidade. Também os predestinou, diga, Deus me escolheu na eternidade, para serem conformes à imagem do seu Filho. Diga, o propósito de Deus é que eu me pareça com Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ele, quando estabelece na eternidade, Ele vai se valer de tudo que Ele tem, Ele sabe, para que você chegue ao propósito que Ele te chamou. Vai acontecer. Agora, meu querido, para quem obedece antes, dá menos trabalho. Mas no final, quando você chegar no céu, a Bíblia vai dizer, tal pai, tal filho. A Bíblia não, o Senhor, né, vai dizer. Aleluia. Em quarto lugar, eu quero dizer que Deus chama Abraão de pai da fé. Nesta hora, gente, Abraão já estava se tornando aquilo que Deus tinha planejado para ele. Mas muito mais do que pai de filhos genéticos, ele se torna o pai dos que creem. Isso significa, gente, que o propósito de Deus na vida de Abraão era mais do que tornar ele um homem fecundo. Deus tinha um propósito de suscitar a descendência de Abraão, Jesus. E em Jesus, e todos aqueles que crescem em Jesus, Deus daria a Abraão filhos espirituais. Quando Deus tira Abraão da tenda e fala, você está com dúvida de que eu vou te dar filhos? Eu digo para você o seguinte, olha para o céu. Se você puder contar as estrelas, saiba que assim será a sua descendência. Mas ele também diz que era para ele comparar com as areias, ou com a areia do mar. A areia do mar fala dos descendentes físicos, terrenos de Abraão, que é o povo judeu. Mas as estrelas falam dos descendentes espirituais de Abraão, que são os que creem em Cristo. Quantos aqui creem em Jesus? Fala, eu sou filho de Abraão. Diga, tal pai, tal filho. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer para você que tal pai, tal filho também inclui o chamado e o propósito de Deus, que Deus tinha para Abraão e tem para nós. Porque você também foi chamado para gerar vidas espirituais.
Eu lembro que quando Deus me chamou para começar essa igreja, eu tinha 24 anos. 24 anos, irmãos. Comecei numa célula pequenininha, cabia nessa célula no máximo umas 8, 10 pessoas. Dali fomos para um salãozinho em cima da padaria. Quem que estava lá na época da padaria lá em cima? Olha como eram poucos, porque nós éramos poucos. Depois dali fomos para Boracéia. Eu nunca imaginei o que Deus ia fazer. Boracéia, irmãos, era um lugar que nem com GPS se acertava. Pensa num lugar escondido. Quantas vezes eu errei um caminho, aí ficava rodando e não chegava. Depois da Boracéia fomos para Pio XI. Da Pio XI fomos para a Imperatriz Leopoldina. De lá para Mofarrege. E daqui para o mundo. Eu não sabia, mas Deus tinha filhos espirituais para esse povo aqui. Amém ou não? Glória a Deus, aplauda mais. Glorifique a Deus, porque é isso que Deus faz. Mas quanta guerra, quantas lutas, quantos erros, quantos acertos. Em todo o tempo Deus estava conduzindo a nossa vida. Então, meu querido, hoje eu quero dizer para você, o diabo ele pode chegar para você e dizer: olha, você já era, você é um Zé Mané, você é ninguém, que crentezinho fajuto, não tem mais perdão para você. Mas o Senhor está dizendo para você: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai terminar até o dia de Cristo. Ele vai cumprir o propósito dele na sua vida. Amém ou não? Aplauda o Senhor, diga: eu creio. Lá em Romanos 4:11 a Bíblia diz: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Aqui Paulo está deixando claro: olha, Abraão se tornou não somente pai dos circuncidados, dos judeus, mas dos gentios também, aqueles que creem. Mas eu quero fazer aqui algumas reflexões importantes. O livro de Hebreus, capítulo 11, é o capítulo chamado de heróis da fé. Ali, o autor de Hebreus está fazendo um ode, um louvor a todos os homens e mulheres que ao longo da história tiveram uma fé extraordinária. Mas de todos eles, o que tem maior proeminência foi Abraão. No capítulo 11 de Hebreus, fala de Isaac uma vez, fala de Jacó uma vez, fala de Noé uma vez, fala de Enoque uma vez, de Abraão fala 3 vezes. Versículo 8, 9 e 17. Por quê? Porque os seus desafios foram maiores. E aqui vem a palavra de Deus para você. Meu querido, se a tua guerra está grande, é porque a missão de Deus é maior. Porque o propósito de Deus é maior. Então quero dizer para você, quantos aqui estão passando por uma prova grande? Aguenta firme, vai passar. Você só não vai provar o que Deus tem para você se você desistir. Se você permanecer, Deus vai escrever uma história na tua vida. Pode ser que os homens não a vejam. Pode ser que aos olhos dos homens seja uma história relevante. Mas nos anais da glória, no livro da vida, nos livros das obras, estará escrito toda a sua vitória. E você terá a oportunidade por toda a eternidade de experimentar e exibir a glória de Deus e todos os seus atos de fé. Abraão é o pai da fé. Tal pai, tal filho. Mas será que a sua fé foi perfeita desde o começo? Não. Claro que não.
Mas quando chegou a hora final, depois de Deus ter trabalhado na vida dele anos e anos, ele chegou no ponto que Deus tinha para ele. Hebreus 11, 17 e 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte: Abraão, gente, quando chegou nesse ponto, que Deus falou: agora Abraão, você levanta, pega o seu único filho, aquele que você ama, e vai a 3 dias da onde você está, lá para o monte Moriá, e vai sacrificar o teu filho Isaque. Agora veja bem, naquele tempo todos os deuses pediam esse tipo de sacrifício. Então não é que Abraão achou que não era de verdade. Era de verdade, ele já tinha aprendido que o que Deus pede é para valer. E ele durante 3 dias, irmãos, ele foi decidido. Mas quando ele chega lá, ele foi acompanhado por 2 homens. Ele diz para ele: vocês fiquem aqui, eu e o moço vamos subir, vamos adorar e voltaremos. Ele não sabia como, mas ele sabia que ele ia voltar de lá com o seu filho Isaque. Porque aquele que prometeu era fiel. E eu quero te dizer, meu irmão, chega um ponto na vida de um crente, quando Deus pede algo a ele, não sabe como. Quando ele crê, ele vai experimentar o sobrenatural. Aquilo que o homem não pode fazer, o jeito que o homem não pode adivinhar. Mas ele experimenta o sobrenatural. E ele ia mesmo fazer. E a Bíblia diz que ele recobrou Isaque. Mas pera lá, pastor, ele não matou Isaque. Por que ele o recobrou? Porque no seu coração ele tinha matado. No seu coração aconteceu. O que ele não sabia ainda é que aquilo era só uma prefiguração do verdadeiro sacrifício que um dia o Pai dos céus faria por você e por mim. Só que eu me lembro que um pregador, um dia ele estava falando de Cristo numa nação lá na Palestina. Ele era um homem muito sábio. E aí então ele foi escoltado por pessoas importantes do exército da Palestina. Ele disse que morria de medo. Mas quando chega lá, o homem que estava conversando com ele se afeiçoou por ele e disse assim: escuta, me fala um pouco disso, como é que vocês acreditam nisso? Porque quem morreu, quem foi oferecido lá não foi Isaque, mas foi Ibrahim, né? Desculpe, ele foi o Ismael. Ibrahim é o Abraão em árabe. Ele virou para o homem e disse assim: eu queria fazer uma colocação aqui para o senhor. Vamos deixar de lado quem é que estava lá, se foi Isaque ou se foi Ismael. O que eu quero que você entenda é que naquele dia Abraão voltou para casa com seu filho, porque o Deus dos céus não poupou o seu próprio filho. E enquanto vocês estiverem se matando uns aos outros, vocês estarão perdendo os seus filhos, quando na verdade o Deus do céu já proveu o seu filho, para que vocês não tenham mais que entregar os seus em sacrifício. Glória a Deus, irmãos. Não é maravilhoso isso? É isso, Jesus foi entregue. Pode aplaudir. Para que nós não tenhamos que oferecer um sacrifício de vida ou de morte para salvação. Até porque seria impossível, nós somos pecadores.
Diga assim: tal pai, tal filho. Da mesma maneira que Deus proveu para Isaac, Ele provê para nós. Repita comigo: Deus já proveu. A Bíblia diz assim, meus irmãos: se Deus não poupou o seu próprio filho, não vos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Talvez você esteja pensando que Deus tem prazer em dizer para você: não, você quer isso, não vou dar, você não merece. Tem muita gente que pensa que o relacionamento com Deus é nessa base de meritocracia. Não, querido, é graça, é puramente graça. Nós não merecemos, mas Ele ama nos presentear, porque Ele é Pai, porque Ele é amoroso. E não é por aquilo que merecemos, é por aquilo que Jesus fez na cruz. Tal pai, tal filho. Diga assim: se Deus proveu para Abraão, Ele provê para mim também. Em quinto lugar, eu quero falar aqui do tal pai, tal filho mesmo. Deus decidiu que a paternidade é o veículo através do qual nós comunicamos não somente as nossas caracteres genéticos, mas também a nossa convicção, a nossa fé, a nossa visão de mundo. É muito comum você ver filhos seguindo o caminho dos pais. Mesma profissão, mesmo time de futebol, mesmas convicções. Por quê? Porque foram impactados por eles. E desta maneira, Deus quer fazer conosco também. Existe uma geração de pessoas que não nasceram de novo aí, e que você e eu seremos pais espirituais delas. E que elas olharão para nós e crerão em Jesus e repetirão a nosso modelo, a nossa fé, nossa conduta. E é desta maneira que Deus estabeleceu o processo de ganhar o mundo para Cristo. Todas as coisas vão convergir para Cristo. Queridos, vocês sabem que eu sou um pregador do Apocalipse, mas eu creio que antes que Jesus venha, ainda há uma multidão incontável de convertidos no mundo inteiro, que virão e que glorificarão a Deus e que declararão: só Jesus é o Senhor. Amém, igreja? Portanto, nós temos muitas semelhanças com Abraão. Na nossa inconstância de fé, quando você olha para os descendentes de Abraão, você vai ver que muitos não creram. O povo de Israel, a Bíblia diz que cruzou o Mar Vermelho pela fé, para chegar no deserto e dizer: por que você nos trouxe aqui para morrer de fome e de sede? Pela fé, Davi enfrentou um gigante enorme, Golias, e o matou, mas fugiu de Saul com medo. Pela fé, Elias sozinho enfrentou 850 profetas de Baal e Aserá para fugir de uma mulher, Jezabel. Pela fé, Pedro andou sobre as águas, enfrentou o soldado Malcom no Getsêmani, para depois temer a pergunta de uma serva, e negou a Jesus 3 vezes. Diga assim: tal pai, tal filho. Mas deixa eu perguntar para você: como é que Deus tratou essas pessoas? Diga: com misericórdia. Há uma semelhança também como Deus tratou os filhos físicos de Abraão, como Ele trata os filhos espirituais. Davi não foi morto por Saul, ao contrário, tomou o lugar dele, se tornou rei de Israel. Elias não foi morto por Jezabel, ao contrário, foi ela que morreu e foi lambida pelos cães, e ele foi arrebatado aos céus sem morrer. Pedro não perdeu a sua bênção, não virou um discípulo de segunda classe, ao contrário, quando ele se converte, Jesus faz dele o primeiro líder da igreja.
Então eu quero dizer para você que este Deus soberano, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, também é um Deus de graça e de misericórdia. Se o diabo está dizendo que não tem mais jeito para você, diga para ele: tal pai, tal filho, eu sou filho de Abraão, e as bênçãos de Abraão estão sobre mim e sobre a minha descendência. Nossa semelhança com Abraão também se dá na participação do plano soberano de Deus. Abraão foi escolhido soberanamente para ser o antecessor de Cristo. E nós fomos escolhidos para sermos seus descendentes e também para gerarmos outros que vão nascer e glorificar a Cristo. Deus escolheu um pagão idólatra e continua escolhendo pecadores. E olha, gente, tem um texto de Isaías 51, de 1 a 3, em que Deus fala com Jerusalém, dizendo que vai restaurar a sorte de Jerusalém. E ele cita Abraão para dizer como é que ele faz ainda hoje. Ele diz assim, Isaías 51, 1 a 3: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscai o Senhor. Olhai para a rocha de que foste cortados, e para a caverna do poço de que foste cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ele era único quando eu o chamei, o abençoei e o multiplicarei. Ou seja, ele era só um, e fiz dele uma multidão. Porque o Senhor tem piedade de Sião, Jerusalém, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Se Deus promete fazer isso com uma cidade, não fará isso pelos seus filhos. Então eu declaro na tua vida, às vezes há um tempo de choro, de disciplina, que nós estamos sendo amassados às vezes pelas circunstâncias, mas Deus vai dizer para você hoje: eu vou restaurar o júbilo, a alegria, eu vou fazer isso na tua história. Quantos podem dizer eu creio? Por quê? Diga: tal pai, tal filho, tal pai. Deus fez com Abraão, faz conosco também. E por último lugar, eu quero falar que Abraão é uma figura tipológica de Deus. O que significa uma figura tipológica? Isso é um termo teológico. Um tipo é alguém que Deus escolhe para que a sua vida se assemelhe, no caso do tipo de Deus, se assemelhe com Deus. Ou seja, tudo que acontecia na vida de Abraão, de alguma maneira apontava com aquilo que Deus iria fazer. Existem tipos de Cristo. Existem vários aspectos tipológicos aqui nas Escrituras, no Velho Testamento. Mas aqui na nossa reflexão, quer dizer que Abraão é uma figura tipológica de Deus. Por quê? Primeiro, ele tipifica Deus no seu desejo de ser pai. Tem uma conversa que Deus tem com Abraão que é muito interessante. Deus vem e promete para Abraão, de novo, reitera a promessa, e ele vira para Deus e fala: mas Deus, lá em Gênesis 15, 2. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Já tinha passado muito tempo da promessa, e Deus vem de novo, reitera a promessa. Ele fala: Deus, cut the corner, vai direto ao ponto. Ó, do jeito que a coisa está, quem vai herdar tudo que eu tenho é o meu servo. E Deus fala: não. Quem vai ser o teu herdeiro é aquele que nascer de você e de Sara. Abraão queria muito ser pai de filhos. Mas Efésios 1:5 também diz que Deus queria muito ser nosso pai. O texto diz: ele nos predestinou para ele,
para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo beneplácito da sua vontade. Sabe o que Paulo está dizendo? Que lá na eternidade, Deus te viu, falou: vou criar o João, a Maria, o Lamartine, a Lilian, a Clícia, o seu nome. Por que ele fez isso? Porque ele quis. Sabe qual a diferença de Deus e nós? Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Eu, quando era pequeno, eu gostava de irritar minha irmã. Quando ela queria alguma coisa, eu falava: vai ficar querendo. Você já fez isso alguma vez? Você quer? Quer mesmo? Vai ficar querendo. Mas Deus, meu irmão, o que Ele quer, Ele pode. E Deus quis ser o nosso Pai. Ele quis fazer de você seu filho por adoção em Cristo. Lá na eternidade, Ele determinou isso. Aleluia. Diga assim: Deus me quis. Se alguém não te quiser, fala: tem quem queira. O meu Deus me quer. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Ele? Glorifica aí, meu irmão. Mas Ele tipifica Deus também na oferta de Isaque em sacrifício. Lá em Gênesis 22, de 10 a 12, a Bíblia diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Imolar é degolar. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. O anjo não permitiu que ele o fizesse. Por quê? Porque em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tipifica Deus também quando Ele envia o seu servo Eliezer para buscar a noiva do seu filho. Lá em Gênesis 24, 2 a 4, nós vamos chegar lá nesse tempo. O texto diz: disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Aqui, Abraão já tinha voltado de Gerar, já estava na região novamente dos carvalhais do Manre. Isaque já estava quase com 40 anos, ou 40 anos. E Abraão chama o Eliezer e fala: seguinte, eu não quero que meu filho case com essas mulheres cananeias, não. Você vai lá para minha parentela, ou seja, vai lá de volta para Arã, onde ficou, os seus irmãos, Naor, onde ficaram os que não vieram com ele, quando ele saiu de Arã. Você vai lá e traz a mulher que vai se casar com meu filho Isaque. Saibam vocês, queridos, que Deus também quis preparar uma mulher, uma noiva para o seu filho. Vocês sabem quem que é? Vocês sabem quem que é? Fala mais alto que vocês acertaram. A igreja. Em Apocalipse 21:9 diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja ataviada. Aleluia. Queridos, você está vivendo na melhor
época da história. Você vive na era da graça, porque é a era em que Deus, através do Espírito Santo, está buscando os indivíduos que formarão a igreja de Jesus, a noiva de Cristo. Amém, irmãos? Eliezer, o nome Eliezer significa o meu Deus é o ajudador. E o Espírito Santo é chamado de um ajudador. Então Eliezer é um tipo do Espírito Santo, Abraão é um tipo de Deus, Isaac é um tipo de Cristo, Rebeca é o tipo da noiva. Aleluia! Deus está buscando, está arrebanhando as pessoas em toda a terra para formar a sua noiva no último dia, quando se converter o último. O arrebatamento virá e a noiva estará ataviada e preparada para o Senhor. Glória a Deus, você é parte disso, meu irmão. Ele tipifica a Deus quando ele faz do seu filho, Isaac, herdeiro de todas as coisas. Lá em Gênesis 15, Deus fala para ele, quando ele fala, Senhor, quem vai herdar tudo é o Eliezer, o Damasceno. No versículo 4 de Gênesis 15, Deus fala, a isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. O herdeiro de Deus é Cristo. Digo, o herdeiro de Deus é Cristo. Hebreus 1:2 diz assim, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A quem você pertence? A quem você pertence? A Cristo. Deus te deu para Jesus. Por isso o dia que você falou, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, você virou herança dele. Sabe o Espírito Santo? O Eliezer representa o Espírito Santo. O Eliezer vai, busca Rebeca e vai levando Rebeca até o encontro com Isaac, e ele a protege para que ela chegasse e encontrasse Isaac. No dia que ela chegou, não teve cerimônia. Muita gente me perguntou, pastor, por que não teve casamento? Não, foi direto para a tenda, gente. O camarada já tinha esperado muito. Não teve cerimônia, não. Porque assim será o casamento de Cristo com a sua noiva. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele quem nos sela e nos guarda para o dia da redenção. Você sabe o que é o dia da redenção? É o dia do casamento da igreja com o Senhor. É o arrebatamento. É o Espírito Santo que hoje nos sela, nos guarda e nos prepara para o Senhor. Amém? Mas foi Deus que preparou essa noiva. Foi Deus que nos chamou. E no dia que você disse sim para Cristo, você não sabia. Você só estava cumprindo a este chamado da eternidade, para fazer parte da noiva de Cristo. E eu concluo dizendo, Isaac se tornou herdeiro de Abraão. Cristo é o herdeiro de Deus. E nós? Romanos 8:17. Ora, vamos ler juntos? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aplauda ao Senhor. Esta é a promessa de Deus para a igreja. Mas a verdade é que nós somos imediatistas. Nós queremos que tudo aconteça rapidamente. Mas Deus leva uma vida inteira para me preparar e para te preparar, para que sejamos aquilo que Ele concebeu. Fique tranquilo, Ele é Deus. Repita comigo, estou tranquilo, porque Ele é Deus. E a promessa dele, repita assim, e a promessa dele
se cumprirá até o dia de Cristo. Queridos, Deus continua chamando até hoje. Como Ele chamou Abraão, hoje Ele está chamando você. Esse Deus poupou o filho de Abraão, mas não poupou o seu filho. Se você entregar sua vida a Cristo, Ele será a tua provisão. Porque Isaac, quando foi subindo com a lenha, ele disse: Pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, onde está o cordeiro? E ele disse: Jeová Jiré, o Senhor proverá. Enquanto Abraão subia um monte de um lado, o carneiro subia do outro lado. Enquanto Abraão estendeu o cutelo para matar o seu filho, o carneiro prendeu o chifre no arbusto. E quando ele levanta os olhos, ele vê a provisão. Sabe por que você e eu temos certeza de que vamos estar nos céus? Não porque nós somos bons, não, nós somos pecadores. Porque Jesus é a nossa provisão. Diga: Jeová Jiré. Diga: Jesus é a minha provisão. Foi Ele quem morreu na cruz para que você e eu não precisássemos morrer. Foi Ele quem ressuscitou para que um dia eu e você possamos ressuscitar também. Eu quero pedir que você feche os seus olhos. Tal Pai, tal Filho. Mas como é que você pode se tornar filho de Deus? Só tem um jeito. A palavra de Deus diz: todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você entrou aqui hoje, você pode ser um amigo do Evangelho e não ter nascido de novo. Você pode ser um simpatizante do Evangelho e não ter nascido de novo. Para se tornar filho de Deus, só tem um jeito: dizer para Deus: Senhor, eu sou como Abraão, pecador, mas eu quero ter a fé que ele teve, Senhor. E se a tua palavra diz que Jesus morreu no meu lugar pelos meus pecados, eu quero entregar a minha vida para Ele. Eu quero fazer de Jesus o meu sacrifício perfeito, a minha provisão. Então, querido, esta é uma dúvida que você não pode caminhar na vida sem ter certeza. Algumas pessoas até suspeitam que já tenham feito. Mas se você tem dúvida, eu quero te dar essa oportunidade de fazer essa oração audível, onde você estiver. Não vou nem pedir para você vir aqui não. Mas onde que você estiver, seja na tua casa, seja aqui nesta igreja hoje. Se você tem dúvida de que o teu nome já faz parte deste Deus Todo-Poderoso, que você já é filho dele, eu vou te ajudar a fazer essa oração. Uma oração de entrega, de confissão: sou pecador, mas creio que Jesus é a tua provisão na minha vida. Se há alguém aqui hoje que queira fazer essa oração comigo, levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Graças a Deus, graças a Deus. Fique com a mão levantada. Há alguém aqui desse lado? Há alguém aqui desse lado aqui? Se alguém estiver vendo, me avisa aí que eu não estou enxergando. Eu vou pedir que vocês três que fizeram essa levantar a mão, fiquem de pé, por favor. Pode ficar aí no seu lugar mesmo. Graças a Deus por essa vida também. Graças a Deus por essa vida. Tem mais gente querendo. Graças a Deus. Põe a mão no seu coração. Diga: meu Deus,
Eu quero ser teu filho. Eu quero nascer de novo. Por isso eu declaro com a minha boca, e eu creio no meu coração, que Jesus Cristo é a provisão para a minha vida. Eu te invoco, eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, porque a partir de hoje eu quero ser teu filho ou tua filha. Em nome de Jesus, muitas pessoas entregando a vida para Jesus. Você que está me vendo pela internet também, se você fez esta oração, por favor, coloque lá o seu nome no QR Code, porque Deus vai fazer algo novo na tua história. Mas nós queremos te conhecer e queremos orar por você. Mas hoje nós precisamos também, a semelhança de Abraão, entregar o nosso Isaac. Então feche os seus olhos. O Espírito Santo está falando com você. O que é que Ele quer que você entregue nesta manhã? Entregue a Ele. Porque quando você entrega, não é que você vai deixar de tê-lo. Ao contrário, Deus vai te dar o Isaac em plenitude. Talvez o seu Isaac seja um sonho que você não abre mão. Talvez seja um pecado de estimação. Talvez o teu Isaac seja uma pessoa que você ama muito, mas que está tomando o lugar de Deus na tua vida. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eis aqui o meu Isaac. Eu apresento no teu altar, porque eu quero viver o teu plano plenamente. Faz a obra completa, Senhor, na minha vida. Abençoa, Senhor, todos os que sofrem, os que estão longe e os que estão perto. E que a tua palavra, que é viva e eficaz, opere o milagre, Senhor. Nós queremos apresentar as nossas vidas a Ti, como sacrifício vivo, para que nós sejamos instrumentos, ó Deus, do Teu amor, para levar a palavra de paz, de salvação, de alegria, de libertação a todos os que necessitam. Senhor, eu já vivi bastante para saber que se não vem de Ti, qualquer que seja a alegria é passageira. Por isso nós entregamos a nossa vida a Ti. E que a graça do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Teu Espírito sejam com todo o Teu povo, todos os dias, até o fim. Amém. Boa semana para você, querido.